Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um call mensal da Gard. Aqui conosco hoje nosso CEO Marcelo Giuffrida, nosso CIO Carlos Calabrese e o nosso economista-chefe Daniel Wicks. Como de costume, a gente vai iniciar o call falando um pouco de cenário com o nosso economista-chefe, o Daniel, e depois a gente passa a palavra para o Calabrese para falar um pouco mais de mercados e estratégias. Lembrando que a gente deixa sempre as perguntas para o final do call, vocês podem fazer através do chat e elas podem ser direcionadas a qualquer integrante aqui da nossa live. Wicks, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um call aí da Gard. Bom, vou começar com a parte internacional, como é de costume, no nosso cenário econômico. Basicamente, assim, já fazendo um apanhado, a gente não teve grandes mudanças aí recentes no nosso cenário econômico, mas aqui a gente traz aí um resumo do que a gente acha mais relevante aí desse último mês, né? Então, o que a gente viu, né, pensando em Estados Unidos, enfim, uma discussão sobre, enfim, uma possível desaceleração da economia norte-americana, isso daí poderia ser o fim ou o começo do fim aí de um cenário mais que continua positivo lá fora, e basicamente a gente continua com um cenário prospectivo aí relativamente otimista para os Estados Unidos, né? Obviamente que a gente viu aí algumas revisões na margem de crescimento para baixo na economia norte-americana. No entanto, isso não nos preocupa, ainda é um crescimento que parece ser bem robusto, né? E olhando para frente, mesmo que grande parte do impulso fiscal que a gente viu agora mais recentemente já comece a chegar no final, a gente tem a discussão, né, de um novo pacote que começa a andar e é possível que entre aí mais para o final do ano, e isso daí, enfim, as últimas notícias são até um pouco mais otimistas, e basicamente também a gente tem todo o processo de reabertura que deve continuar sendo aí um vetor positivo para o crescimento, e também uma poupança acumulada, né, entre as famílias nessa economia, que deve também dar um impulso aí na atividade, continuar permitindo aí um crescimento acima do potencial. Outra coisa também que, quando a gente olha o que aconteceu, né, dentro do PIB, a gente vê que tem uma provável reposição de estoques, né? Isso aí também está muito relacionado aos problemas nas cadeias industriais, mas a gente deve ver aí uma reposição de estoques, também deve ser um impulso, tá? Econômico aí para frente. Então, com isso, quando a gente olha, a gente segue relativamente bem otimista aí com a economia norte-americana, lembrando que também o Fed tem reconhecido aí esse progresso feito, principalmente no mercado de trabalho, né? E a gente viu os últimos números do payroll que foram muito bons, e você vê provavelmente o Fed continuando aí no seu processo gradual, né, pelo menos está avisando de maneira gradual e preparando o mercado para começar a retirar os estímulos, né? Então, lembrando que aqui a semântica importa, né, que você está começando a frear a economia, mas sim tirando os estímulos que estavam em níveis extraordinários, tá? E aí, na nossa expectativa para a política monetária nos Estados Unidos, é justamente o Fed anunciar em setembro o começo do taper aí na virada do ano, né? Então, é um processo que eu acho que está seguindo meio o framework que ele veio falando, a gente vai avisar sobre o começo da discussão, e aí ele começa a discutir bem gradualmente, começa a reconhecer aí os avanços e preparando o mercado aí para, enfim, tirar um pouco o pé do acelerador ao longo do ano que vem. Tá? Então, para a gente, segue um bom cenário norte-americano, e aí tem a questão da variante Delta, né, que se pousa como um risco, e a gente tem visto que nos Estados Unidos você tem perdido um pouco o ímpeto de vacinação, mas é algo que eu vou explorar aí no último slide aqui de internacional, como um risco para o nosso cenário global. Tá? Então, dos Estados Unidos é isso. Vindo para a Europa, enfim, eu acho que aqui é bem discrepante a postura do ECB, né, em relação ao Fed. Então, o que a gente tem visto, enfim, a gente viu uma reavaliação do framework de política monetária na Europa, né, que trouxe finalmente, né, um target de inflação mais simétrico, e isso também aliado com já os novos indicativos aí de forward guidance, né, para a política monetária, tem mostrado, enfim, que o ECB deve se manter paciente com taxas de juros aí nas mínimas por um tempo ainda mais prolongado. E aí esse gráfico da esquerda é interessante, que é justamente o indicador que mostra o que está precificado no mercado, né? São os meses para o primeiro hike para cada um desses bancos centrais, né? E se a gente olhar a linha preta,
né, é justamente a zona do euro, né, o ECB, e a gente vê que a expectativa de mercado tem jogado cada vez mais para frente os hikes lá no bloco econômico, e aí contrasta principalmente ali com a linha azul mais escura, que é os Estados Unidos, que, enfim, ainda tem um tempo, né, prolongado para começar a subir, mas tem se mantido ali perto de 20 meses ainda para o primeiro hike, né? Então, eu acho que a primeira coisa é notar essa discrepância entre política monetária dos dois blocos, né, a zona do euro e Estados Unidos, mas esse gráfico daí também é interessante para ver como estão andando outros bancos centrais, e aí na ponta, acho que mais contrária, tem a Nova Zelândia, né, que é um caso específico de um banco central que tem ficado, enfim, na margem bem mais hawkish, né, com a evolução da atividade e da inflação no país. Mas, de toda maneira, quando a gente olha o crescimento do PIB na zona do euro, ele segue bem consistente, né? A gente vê um bom momento, era a nossa expectativa para esse segundo trimestre, né? A reabertura, o processo de vacinação, que, enfim, tinha um pouco vacilado um pouco no começo e agora tomou um ritmo mais forte, isso daí tem permitido aí esses bons números de crescimento, né? Então, acho que a gente mantém também uma boa visão do momento econômico nesse bloco, na zona do euro, tá? E aí eu acho que o que tem trazido, acho que mais preocupações aí na margem é o cenário de China, né? A gente já, enfim, tinha notado que você estava perdendo um pouco de momento, né, de crescimento, os indicadores de atividade vieram um pouco mais fracos, né, nos últimos meses, e aí a gente viu mais recentemente alguns fatores aí mais específicos, né? E do lado macro, né, a gente teve, enfim, questão das enchentes lá que impactaram a atividade em algumas províncias, teve o ressurgimento também do Covid-19, que é bem assim pequeno, né, e a China conseguiu lá atrás, né, controlar muito bem, mas você vê que vocês veem que eles têm uma preocupação maior e qualquer surto, mesmo que pequeno, já demanda aí um fechamento maior de algumas regiões. Isso daí tem, né, trazido novas preocupações, mas mais ainda do lado microeconômico, né? Então tem diversos setores que estão sendo impactados aí por uma reorganização desejada pelo, né, planejador central lá, lembrando que é uma economia muito mais controlada e centralizada, né? Isso daí tem impactado principalmente os mercados ali, né, de acionários, que a gente viu desde os setores de commodities tendo uma cruzada aí, tentando, eu acho que reagindo aí essas pressões de preços que a gente tem visto de commodities no mundo inteiro, mas lá mais preocupados, e eles estão com o PPI lá rodando de fato em níveis altos, né, perto de 9%, e isso daí impactou os mercados lá. Também teve setor de educação, enfim, diversos setores aí que começam a ser, enfim, direcionados pelo policy maker, isso daí tem impactado os mercados. No entanto, né, isso daí acho que traz duas perguntas para a gente. Isso pode ser um cenário ou um sinal de que a gente vai ter um cenário de desaceleração mais forte na economia chinesa? Parece que ainda tudo é muito localizado e o que a gente vê é que existe ainda uma salvaguarda, né, da política fiscal. Então, a gente acredita que se você caminhar para um cenário de crescimento mais fraco do que o desejado pelo policymaker, eles têm aí um espaço grande para fazer políticas contracíclicas, então por isso que a gente acha que você tem meio que uma proteção para um cenário mais adverso de China. E a outra coisa também que chamou a atenção é mesmo nesses impactos fortes que a gente viu nas bolsas chinesas, por exemplo, isso daí ficou bem localizado no país e a gente não viu aí um cenário de contágio para outras regiões do mundo ou mesmo ali no entorno asiático, né? Então, a princípio, eu acho que é um risco, mas a gente acredita que o cenário deve continuar aí relativamente ok para a China, ainda que demande, como sempre, né, atenção, e é sempre mais difícil ler a economia chinesa, mas, enfim, a princípio, isso daí não muda nosso cenário de reabertura global e retomada da atividade, tá? Então, a gente não muda a cabeça aí desse pano de fundo internacional. E aí, eu acho que um grande risco global que a gente, enfim, veio examinando aí principalmente ao longo desse último mês, que foi a questão da variante Delta, né, que se mostrou, né, os estudos têm mostrado que ela é realmente muito mais contagiosa. No entanto, quando a gente olha a efetividade das vacinas, elas
continuam, né, países bem vacinados e com segunda dose e tal, elas continuam sendo eficazes mesmo com essa nova variante. Tá? Então, apesar de a gente ter visto aumento de casos em várias regiões, a gente não tem visto a contrapartida de aumento de hospitalização e mortes, né, que eu acho que é o grande medo de qualquer enfim, sistema político, é você começar a ver as pessoas morrendo nos hospitais, etc. Isso daí não tem acontecido. E mesmo em UK, né, que eu acho que foi a primeira grande luz amarela que surgiu aí com a variante Delta, a gente já viu, mesmo sem mudança enfim, nas restrições sociais, a gente já viu aí um pico e esse negócio que voltou a cair o número de casos, mas de qualquer maneira, ao longo desse tempo todo, a gente não viu aí uma piora ou uma sobrecarga do sistema de saúde, né? Então, isso nos faz menos pessimistas com a possibilidade dessa nova variante, demandando aí um shutdown global de novo. No entanto, a gente acha que existe uma diferenciação entre países que estão mais avançados na vacina e estão conseguindo vacinar boa parte da população, contra países que ou estão atrasados, e é o caso de vários países na Ásia e na Oceania, ou mesmo nos Estados Unidos, em que tem vários estados que você, talvez por uma questão até cultural, não tem conseguido alcançar uma penetração de vacinação como a gente tem no Brasil, por exemplo, né? Então, aqui, quando a gente olha, é interessante, a gente olha pelas faixas de idade, a gente vê, conforme as vacinas ficam disponíveis, você tem uma boa cobertura de vacinação. E aí, nos Estados Unidos, a gente tem visto aí mais recentemente que você não tem conseguido manter aí o ritmo de vacinação, e isso daí pode ser, enfim, um risco ali, mas ainda a gente acha que é bem localizado e também, enfim, a gente bota como um risco, mas acho que o importante de tudo isso é que as vacinas estão funcionando para essa variante, então, portanto, a gente se preocupa menos, até porque acha que ao longo do tempo, enfim, a gente vai conseguir uma cobertura global de vacinação aí suficiente para evitar, enfim, outras ondas que demandem restrições sociais e impactem no crescimento global, tá? Então, esse é o nosso cenário, o nosso pano de fundo do cenário internacional, e com isso a gente vai para o Brasil, que eu acho que, enfim, onde a gente teve a nossa grande mudança de cenário veio justamente no Brasil. E aí, então, vindo aqui para o cenário doméstico, basicamente, vocês devem lembrar, nos últimos calls a gente tem falado que a gente estava meio que numa travessia de um interregno benigno, e todo esse cenário mais positivo que a gente via era justamente baseado numa questão meio que técnica, né, do teto de gastos, em que a gente estava passando por uma inflação em 12 meses muito alta no meio do ano, e via aí uma convergência para níveis mais baixos, né? E a gente, enfim, acho que como o mercado trabalhava alguma coisa mais perto de 6, 6,5 há 2 meses atrás. No entanto, a gente continuou vendo essa tempestade perfeita na inflação, que apesar de a gente estar, enfim, já há algum tempo num ponto aí um pouco mais pessimista com a inflação do ano, mesmo para os mais pessimistas, a gente tomou aí novas surpresas, e essa tempestade perfeita eu acho que é bem caracterizada nesse gráfico da esquerda, né, que a gente vê, primeiro vai a alimentação, né, isso já faz algum tempo que ela segue pressionada aí em níveis altos, aí depois a gente vê administrados, industriais, e agora a gente começa a ver serviços, que é a cereja no bolo dessa tempestade perfeita inflacionária. Tá? Isso basicamente contaminou nossa inflação do segundo semestre. A gente já trabalha com uma inflação de 7,2% esse ano, e conforme você vai pressionando essa inflação do segundo semestre, você vai comendo o espaço que você tinha no teto de gastos para 2022. Isso porque grande parte dos gastos do governo são reajustados ali pelo INPC, né, do final do ano. Então, isso faz com que você tenha uma mudança muito grande entre o que você tinha disponível no espaço do teto para demanda política por um aumento do Bolsa Família, né? Então, antes há 2 meses atrás, a gente tinha perto de 40 bi de reais de espaço uma folga no teto. Isso daí poderia acomodar um Bolsa Família mais turbinado, e esse era o nosso cenário. Você não via pressões sobre as regras fiscais e principalmente o teto, que é a nossa âncora agora. Conforme esse espaço foi sendo comido pela inflação nesse segundo semestre, você começou a deixar as coisas muito mais
apertadas. E aí, além disso, veio a cereja no bolo, né, que foi a questão dos precatórios, que foi uma grande surpresa. Tá? Antes de eu entrar nessa parte do fiscal, que eu acho que é mais importante, só aproveitando que a gente está na inflação, essa inflação toda, né, eu acho que demandou uma reavaliação do ciclo por conta do Banco Central. A gente também revisou o nosso Selic final de 7, que já era acima do neutro, para 7,5. No entanto, a gente segue com viés de alta, justamente porque a gente tem que incluir agora os riscos fiscais que a gente está discutindo. Né? Então, aquele cenário de interregno benigno pela folga do teto de gastos, que te deixava uma pressão menor, isso daí vai por água abaixo e agora a gente volta, né, com um ressurgimento aí das pressões fiscais. Dito isso, né, eu acho que essas duas tabelas aí mostram e resumem bem o que temos, né, de desafios aí fiscais. Né? Então, assim, na tabela da esquerda, né, a gente vê que com os precatórios, né, em 57 bi, que era programado pelo governo para 2022, com 7,5 de NPC no final do ano, você só teria 25 bi de espaço no teto. Né? Então, aqueles 40 viram 25 bi. Tá? E aí, quando a gente olha o novo Bolsa Família, né, e aí a gente vai para a tabela da direita, a gente vê que para 18 milhões de famílias receberem R$300, você já vai para um orçamento extra total, né, do Bolsa Família de mais 30 bi. Então, assim, os R$300 já não cabem no orçamento que a gente tem com esse INPC de 7,5. Então, essa é a primeira coisa. Então, isso, por si só, já aumentaria aí as pressões fiscais. No entanto, o que a gente descobriu é que os precatórios não serão 57 bi, mas sim mais perto de 90 bi ano que vem. Tá? E aí isso, então, acaba com todo o cenário, todo o espaço de... Desculpa os cachorros latindo aqui. Todo o espaço das PECs no espaço para você aumentar esse Bolsa Família para o ano que vem. Dito isso, o que acontece? Você precisa de uma PEC dos precatórios para resolver esse problema. E aí que moram os grandes desafios fiscais. O primeiro você tem duas formas de resolver isso. A primeira é você fazer o que o governo tem escolhido, que é parcelar esses precatórios. Né? Então, a PEC que foi revelada hoje justamente faz isso. Né, você pega esse montante extra de precatório e tenta modular em pagamentos, né, colocados para frente. Isso daí te gera dois problemas. Um é a narrativa de que você pode estar dando algum tipo de calote ou mudando a regra do jogo no meio do jogo, né, que essa é uma crítica. O segundo é você criar passivos de pagamentos para frente e isso daí, enfim, voltar a ter algum tipo de conotação de pedaladas. Tá? Então, esse é o primeiro problema. A segunda forma de resolver isso daí é você justamente tentar mudar o teto de gastos. Fala assim, bom, uma conta que cresce exponencialmente, né, e sem nenhum controle do governo, não pode estar dentro do teto de gastos, que foi feito justamente para impedir que gastos que o governo tem algum controle mudem enfim, você consiga controlar esses gastos. Com isso, você deveria, então... Só que qual é o problema dessa solução? O problema é que você vai abrir um precedente de mudar o teto de gastos. E aí você tem um medo, então, de mudar e talvez abrir a caixa de Pandora para novas mudanças do teto de gastos. Então, o governo já não quis ir para essa segunda alternativa e foi para a primeira. E uma coisa que eu acho que é o mais grave de tudo que está sendo discutido é que criaram um fundo no meio dessa confusão toda, que eu acho que é mais um flanco que o governo abre para tomar a bola nas costas, que é justamente o negócio do fundo de privatizações e dividendos, e também de, enfim, concessão de petróleo, etc., que você pode usar para abater dívida, que é o que deveria ser feito, mas também para pagar esses precatórios, que são uma espécie de dívida, mas também tem a discussão de incluir isso daí, de ser um instrumento também de turbinar um pouco os programas sociais, o Bolsa Família. Tá? Então, como esse fundo vai estar fora do teto, você já cria um precedente de ter coisas que você possa incluir lá, que consiga, né, fazer um bypass aí do teto de gastos. Então, para a gente, essa PEC tem, enfim, problemas e já sai um pouco torta do Ministério da Economia quando não deveria acontecer isso. Então, dado que assim a PEC, você sabe como ela entra no Congresso, você não sabe como ela sai,
a gente acredita que está só no começo de uma novela que vai ser com muito mais volatilidade, muito mais problemas e riscos fiscais. Tá? Então, por isso a gente segue bem preocupado, a gente vê o pessoal do governo e da economia também preocupado em como equacionar isso, mas o ponto é que, enfim, a Inês já é morta, você tem que lidar com esse problema dos precatórios, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê uma discussão que é a classe política olhando que não só quer um Bolsa Família de R$300, mas começa a discutir, bom, se a gente vai arranjar esse espaço extra no teto, por que a gente não arranja mais e faz um Bolsa Família de R$400? A gente viu no fim de semana até 500, 600. Então, essa é a preocupação, né? Um governo que se encontra fragilizado ainda, né? Com o presidente com baixa popularidade, e aí com um pouco dessa sanha fiscal, ou pelo menos essa demanda política por mais auxílios, né, mais programas sociais. Então, acho que a gente, enfim, abandona nosso cenário de interregno benigno e vai para um cenário muito mais complicado, em que a gente amanhece, acha que o teto de gastos acabou, e aí a gente vai e volta. Então, a gente, enfim, acende uma luz amarela forte aí, porque a gente está mudando a regra do jogo, a gente está mexendo nossas regras fiscais e a gente não sabe se isso daí pode evoluir para um cenário mais complicado. E o que é? Se você for revisar o teto de gastos, você pode caminhar para um cenário em que você vai ter que revisar seu juro neutro, vai ter que revisar sua Selic final, e isso daí pode ter impactos sobre as outras variáveis, por exemplo, o crescimento do ano que vem. Tá? Então, basicamente, é aqui que a gente se encontra nos riscos fiscais, e eu queria ressaltar aí que a gente, enfim, está bem mais preocupado com esses novos desenvolvimentos. Aproveitando, e assim, só para não deixar de falar de atividade, o nosso cenário para esse ano não mudou, né? Então aqui nem trouxe nenhum slide disso, mas a princípio a gente começa a pensar para o ano que vem. Se você errar a mão no que você fizer no fiscal, provavelmente você vai, enfim, vai ter as condições financeiras mais contracionistas, isso daí deve pegar, e o próprio Banco Central vai ter que reagir mais com os juros, isso daí pode impactar o crescimento do ano que vem, que já não tinha, né, grandes vetores, né? Dado que acho que o grande vetor da reabertura para esse ano, né, lembrando nosso número de 5,5 para o PIB, justamente vem da reabertura, do processo de vacinação, que está indo super bem. No entanto, a gente está criando outros problemas aí, e uma parte deles, né, meio que caiu do céu, porque foi a questão dos precatórios, mas a gente vê que também o entorno político lá do presidente tem se esforçado aí em gerar notícias complicadas nesse aspecto. Tá? Bom, e aí, só para terminar com a parte de contas externas, que também a gente tinha uma visão mais otimista, justamente porque a gente via uma paz, né, um ambiente de paz fiscal, com o Banco Central subindo mais os juros, como a gente tinha inflação também um pouco maior, a gente imaginava que o Banco Central ia continuar sendo aí mais tempestivo e ia levar a taxa de juros até um pouco acima do que o Focus mostrava. No entanto, quando a gente volta a discutir esses riscos fiscais, eu acho que vale a pena a gente, de novo, olhar com mais calma o balanço de pagamentos. Né? Um balanço de pagamentos em que você tem um superávit de conta corrente, geralmente é um balanço de pagamentos bem visto como sustentável. Né? A conta corrente, quando você tem um superávit, ele não vira um déficit de uma hora para outra. É um jeito de financiar o balanço de pagamentos, o superávit de conta corrente, muito mais permanente, né? e menos volátil. No entanto, a gente tem um problema que a gente vem ressaltando aqui há muito tempo, o superávit de conta corrente desse ano vai ser causado pelas exportações, que estão super bem, a balança comercial que está super forte, né, e pode ter números como 80, 90 bi esse ano. No entanto, quando a gente olha a balança comercial que importa para o fluxo cambial, né, ou seja, se esses dólares das exportações estão entrando, eles continuam muito atrasados. Né? A gente tinha uma grande tese que era as empresas estão se desalavancando lá fora, então os exportadores deixam dinheiro lá fora para pagar a dívida, mas imaginava que esse processo estava no final. No entanto, ele continua acontecendo e a gente continua não vendo os dólares dessa balança comercial tão forte. Dito isso, o conta corrente superavitário não significa o que significaria em outros tempos, quando esse dinheiro, de fato, entrasse. E aí a gente vai para as outras contas. Quando eu olho o FDI, ele segue bem deprimido, ele não está bem, né? Ele deu até uma melhoradinha no começo do ano, mas agora, de novo, voltam números fracos no meio desse ano. Então, assim, o que está bem, né? O fluxo está positivo. O que está bem, o que tem financiado, basicamente, o balanço de pagamentos, são essas barrinhas azuis aí, que é entrada, né? Fluxos de estrangeiros para portfólio aqui, renda fixa e ações. Tá? Então, isso que tem segurado o fluxo positivo, a gente viu aí na recuperação da pandemia grandes ingressos, esses são os ingressos mensais. No entanto, esse é o tipo de fluxo
que ele é menos perene, ele é mais volátil. Se você tiver uma mudança de sentimento, seja pelo risco fiscal, seja porque a gente está se aproximando das eleições ano que vem, ou seja porque o cenário externo mudou, isso daí pode, de um superávit, né, de entradas, virar saídas de um mês para o outro. Então, isso nos preocupa. Outra coisa que nos preocupa aí adicionalmente é que você tem também saídas aí de brasileiros, né, das famílias aqui, investindo no exterior, principalmente em fundos de investimento, ações e renda fixa, que são essas barrinhas cinzas, né? Vejam que até agora as barrinhas azuis mais do que compensam, muito mais compensam essas saídas de brasileiros, né? E o que acontece nessa saída de brasileiro? Basicamente existia, eu acho que uma demanda reprimida por esse tipo de instrumento, e hoje existe uma popularização desses instrumentos de investimentos lá fora, né? Então, a gente vê recomendações de você investir em fundos lá fora, etc. Isso daí hoje é muito mais fácil. Tá? Então, com isso, esses números assim, rodavam perto de 1 bi no ano passado, 1,5 bi, e agora já alcançam 3 bi por mês em média. Tá? Então, se você analisar isso daí, são saídas de perto de 36 bilhões anuais, que não são poucas. Então, se você tiver uma mudança do sentimento e o estrangeiro sair, provavelmente essas saídas de brasileiros vão continuar, né? Isso se o sentimento aqui doméstico não piorar tanto, você continuar a ver uma aceleração disso quando a gente se a gente chegar num cenário tão ruim em que esse rebalanceamento dos portfólios das famílias, né, aqui dentro, comece a virar uma fuga de capital, porque o cenário de eleições pode estar muito ruim, enfim. Então, acho que assim, aqui tem um risco grande de como a gente vai financiar o nosso balanço de pagamentos. E aí, só para terminar, que eu já me alonguei, justamente é colocar aqui o que a gente vê de fontes de financiamento, né, do lado esquerdo, que justamente olhem o quanto disso daqui, das fontes de financiamento, tem sido em portfólio, tá? Isso daqui é 12 meses em relação ao PIB, e do outro lado, o quanto que a necessidade de financiamento tem virado tanto a diferença entre contratado e físico da balança comercial, né, que é um processo que eu acredito que seja de desalavancagem, como essas saídas de portfólio. A gente não está vendo nenhum desses dois retrocedendo ainda, tá? Então, se você tiver uma mudança desse financiamento do portfólio, a gente pode ter um cenário bem mais complicado de fluxo cambial, que teria impacto sobre a taxa de câmbio, enfim. Mas então a gente chama atenção de que, olhando no detalhe, quando a gente passa a discutir riscos fiscais, a gente pode ter um cenário mais complicado de contas externas, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, e passo agora a bola para o Calabrese continuar o nosso call, tá? Obrigado a todos.